print de quem colocar presente aqui. Aí eu vou deixar uma pessoa de cada turma para fazer a frequência, tá certo? Porque é mais justo dessa forma, ok? Então, vamos lá, gente. A Europa do século XIX, revoluções liberais, nacionalismo e socialismo. Nós vamos levantar algumas bandeiras, não importa se você é a favor, se você é contra, se você gosta ou não gosta dessas ideologias políticas. Nós não estamos aqui para condenar nem salvar nenhuma, apenas para conhecer, né, o básico, o essencial para o Enem e os vestibulares. Então, vamos lá, Laura. É esse o nosso assunto geral, tá certo, da aula de hoje. Eu quero que vocês entendam que a Europa do século XIX, você não imagina o desmantelo que estava nessa Europa, na França em especial, porque a França é o berço das revoluções, e não seria diferente agora, no século XIX, tá certo? Então, o século XIX é marcado por grandes turbulências, assim, crise econômica, crise política, vai levantar várias revoluções contra as monarquias que ainda insistem em se manter no poder. A gente sabe que nós temos uma realidade aqui no Brasil com Dom Pedro II, né, nesse período, e vai ter uma grande onda revolucionária. Talvez se nós vivêssemos nesse tempo, nós faríamos, em algum momento, parte, né, se nós morássemos nesses lugares onde eclodiu as grandes revoluções. E eu quero que vocês saibam que antes de explodir essas revoluções que nós vamos conhecer do século XIX, juntamente com as ideologias, né, que houve um famoso Congresso de Viena. Eu vou acompanhar aí, eu queria saber quem lembra do Congresso de Viena, que foi aquela reunião de alguns países, depois da era napoleônica. Quem é que está aí? Depois da era napoleônica, que eles se reuniram para estabelecer, né, era uma ala conservadora, se reuniram para estabelecer a monarquia, né, porque foi uma ameaça, né, essas revoluções e tudo mais. Vocês viram o que aconteceu na França com a Revolução Francesa. Então, para evitar, eles vão se reunir e propor uma restauração da monarquia. Isso foi de 1814 a 1815, mais ou menos, viu? Eram várias reuniões, né, com esses países, Inglaterra, Áustria, Prússia, vários países, e eles bebiam, comiam muito. Vocês sabem que nessas reuniões, né, tem muito disso, e no fim eles não decidiam muita coisa, não servia de muita coisa, não. Basicamente era isso, evitar a guerra, evitar revoluções, evitar essas coisas, tá bom? O Congresso de Viena, tá certo? E aí, a Europa absoluta, essa monarquia absolutista que ainda insistia em reinar na Europa, ela vai dar lugar ao liberalismo, meu povo. Vocês vão ver o que é essa onda liberal, nacionalista, que vai explodir, influenciar o mundo, que vai explodir na Europa e vai influenciar todo mundo, inclusive o Brasil, tá certo? Pode passar. Tá dando para entender esse começo? Tá, obrigada, Alex. Se não tiver, pode parar, interromper, pode escrever aqui que eu estou acompanhando. Vocês estão vendo como hoje eu estou calma? Vocês estão gostando ou é bom acelerado? Bem muito. Eu estou tentando ser uma pessoa calma, viu? Para que vocês entendam, e até porque eu também estou gripada. Então, vamos lá. Pronto. Então, meu povo, de 1930, mais ou menos aí, de 1830 até 1848, vão ter alguns levantes populares, algumas revoluções, né, que vão explodir na França, que vão influenciar todos os outros países. E por que? Do nada que eles vão fazer isso? Né, a Revolução de 30, a Revolução de 48, é do nada? Não, não é do nada, tá certo? Por questões crise econômica, financeira, caiu a colheita, era gente passando fome, a França estava mergulhada em uma grande crise econômica, o operariado estava vivendo uma miséria, tá certo? Estava existindo muita exploração por parte da burguesia. Vocês têm que lembrar que no século XIX, a Inglaterra estava vivendo a segunda revolução industrial, tá certo? A segunda. Então, era o auge da exploração, da dominação, né, e tudo mais. Tá certo? E aí, nesse contexto,
nessa terra fértil aí, propícia, que vai explodir, que vai eclodir os movimentos nacionalistas, liberais, socialistas, né, que vão reivindicar melhorias, condições melhores para o povo, para o trabalhador, tá certo, meu povo? Guarda isso, esse contexto aí. E aí nós vamos levantar algumas bandeiras. Eu não sei se você levanta, eu não sei se você está levantando já bandeiras nesse período, ou se você, nesse período que eu falo, que nós estamos vivendo, né, período eleitoral, política, ou se você é uma pessoa neutra. Aqui, eu gostaria que você fosse neutra, tá certo? No momento, só no final que você vai poder se posicionar, mas por enquanto, nem condene e nem salve, tá certo? Que nós vamos conhecer as principais. Alice, boa tarde. Nós temos a bandeira do liberalismo, principalmente quem é do ADM, já estudou muito, não já, meu povo? Adam Smith. Quem não é também de administração, já estudou lá no iluminismo. Vocês lembram do Adam Smith? Acho que vocês lembram, né? O pai é o pai do liberalismo econômico, político e tudo mais. E o liberalismo acredita, vocês sabem disso, né, na intervenção mínima do Estado. Ele acredita que existe uma mão invisível, que a economia pode caminhar com suas próprias pernas. Vocês lembram disso? Caiu, não foi? Da internet. Pronto, tem problema não. Se ficar saindo e entrando, eu aceito, viu? Que eu estou vendo os pedidos de permissões de vocês para entrar. Então, meu povo, existia a bandeira do liberalismo, eu não vou adentrar no liberalismo, porque nós já estudamos, tá certo? Não nos aprofundamos, mas é um conteúdo que não cabe aqui, só para que você saiba. O liberalismo, você tem que ter essa noção, essa economia, o Estado deveria intervir minimamente, tá certo? E tem os nacionalistas, tá certo? Que respeitam o que? A formação nacional dos povos, nação, né? Nação, nacionalista, ligada à questão da etnia, língua, que faz você se identificar, né? Eu sou brasileira, você também, porque nós temos a mesma língua, a mesma etnia e tal. Tá certo? Independência também nacional. O sentimento nacionalista nos impulsiona a lutar, né? Lutar pelo nosso país, a querer o melhor para o nosso país, enfim. Autodeterminação também, direitos dos povos, enfim, tá bom? Então, existem essas duas bandeiras, guarda isso, e vai ainda existir outra, que é a do socialismo, tá certo? Essas são as principais bandeiras levantadas no século XIX na Europa, no meio dessas revoluções liberais, tá certo, meu povo? E aí, vai ter a famosa Revolução de 1830. Vocês já escutaram, já ouviram falar? A gente conhece muito a Revolução Francesa, Inglesa, né, industrial, mas não se liga nessas revoluções, né, do século XIX, que também vão influenciar muito o mundo pós-século XIX, e ainda no século XIX. Então, nós vamos ter a Revolução de 30, que foi uma revolução liderada pela burguesia. A burguesia tem interesse em derrubar a monarquia, vocês sabem disso, desde o final da Idade Média. Vocês sabem que a burguesia ascendeu, não foi? No final da Idade Média, com o fim do feudalismo, e ela busca ter esse poder, ter esse espaço. E vai ter esse embate burguesia e monarquia absolutista, porque a monarquia tem todo o poder, né? Mas a burguesia, ela está subindo, e ela quer ter esse mesmo poder da monarquia, tá certo? Quando eu falo em monarquia, vocês sabem que é o rei, né? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Exatamente, vocês vão ver o Birmanteiro. Alex, o rei Carlos X, vou mostrar ele aqui para vocês. Abdicou o trono e buscou o imediato exílio na Inglaterra. Exatamente. Ele praticamente fugiu, né? Por conta dessa revolução, viu? Vou mostrar para vocês. Muito bom, Alex. É ótimo isso aqui. E eu vou mostrar para vocês a Revolução de 30 e a Revolução de 48, meu povo. Que vai, a partir da Revolução de 48, nós vamos ter a Primavera dos Povos, que vai influenciar em vários países, inclusive o Brasil, né? Com a Revolução Praieira, que nós também já estudamos, foi a última Revolução Praieira, tá certo? Então, assim, primeiro Revolução de 30, depois a de 48. É só isso, tá certo, meu povo? E aí a gente fecha com o socialismo.
Ai, pode passar, Laura. E eu já ia passando aqui, viu? Passando o slide. Olha aí, Alexa adiantou, né, o reinado de Carlos X. Esse coitado foi sofrer. Coitado não, né? Mas assim, que foi de 1824 a 1830, tá certo? E aí, ele vai tentar restaurar um absolutismo, aquele antigo, né, com extremo poder. Vocês acham que a burguesia vai deixar? Isso aqui foi na França, viu, meu povo? Carlos X da França. Por que nós vamos falar só da França, em especial? Porque é lá que vai explodir essas revoluções de novo. E a partir de lá é que vai influenciar e vai levar essa onda revolucionária para os outros países. Eu vou mostrar também, tá certo? Só por isso, não é porque a gente gosta da França, não, é porque é lá o berço. Então, como ele vai tentar restaurar esse absolutismo total, né? Ele vai aumentar impostos, o povo já estava na miséria, passando fome, ele ainda aumenta impostos. Então, ele vai ser extremamente autoritário, absolutista e tudo, e o povo não vai aceitar. Né? O povo não é como o povo de hoje, que aceita tudo de boca aberta, calado. O povo vai para as ruas, meu povo. Certo? Que eles vão, o povo, a burguesia, né, vai fazer a Revolução de 1830. Ela é chamada de quê, Sara? Jornadas Gloriosas. Por quê? Porque foram 3 dias de julho, que é chamado os 3 dias de glória, onde o povo vai fazer barricadas na rua, sabe? Vai queimar coisa, vai fazer um grande protesto, tá bom? O caráter liberal, o resultado, meu povo, eu vou já mostrar, vai ser uma monarquia constitucional, Carlos X não vai aguentar. A internet não está prestando, né, Danilo? Oh, meu Deus. Aguenta aí. Se precisar sair, depois você tenta assistir, tá bom? Que é muito importante para você entender. Às vezes, você estudando sozinho, dá um nó na cabeça. Porque você tem que entender a sequência, tá certo? Primeiro, você entende esse contexto, que eu expliquei para vocês, do Congresso de Viena e tudo. Depois, você entende essas revoluções, para depois entender o socialismo e tudo mais, ok? Só isso. Não é tão complicado, não, mas é um conteúdo muito importante para o Enem e os vestibulares, tá certo? Pode passar aí só para mim. Pronto, Laura, olha essa imagem. Não sei se vocês já viram essa imagem. Essa imagem é muito forte. E essa imagem representa, né, essa Revolução de 30, essas jornadas gloriosas, esses 3 dias, 27, 28 e 29 de julho de 1830, quando o povo, ele vai, apoiado, né, sempre pela burguesia, vai protestar contra o rei, contra o absolutismo, Carlos X. E tem uma história muito interessante que diz que viu, Alex? Não sei se tu sabe como é. O povo de Paris e as sociedades secretas republicanas, lideradas pela burguesia liberal, fizeram uma série de levantes exatamente contra o rei Carlos X. Foi exatamente. Pronto, tá ruim aí o som, o áudio, Vocês estão me ouvindo? Não, aqui tá, Deixa eu aumentar aqui. Aqui tá tudo tá? aqui. Obrigada aí pelo retorno. Cauã, David, pronto. E aí, volta só volta aí, Laura, para mim bem rapidinho contar. Diz que o Carlos X, né, chegou lá para o soldado lá, do exército dele e diz para ele, ó, vai combater, né? Olha, o povo vai se manifestando e tudo mais, vá matá-los, mandou tipo matá-los, né? E o guarda disse, eu sou o povo, né? Esse povo aí sou eu, é o meu povo. Então nem foram de certa forma combater, para você ver, né? Quando o povo se identifica. E aí passa aí essa imagem. Passa aí por gentileza, Laura. As ordenações de Júlio. Pô, outra coisa que, se vocês quiserem se aprofundar, Alex, não dá tempo aqui.
Exatamente, o decreto, e é tanta coisa interessante dessas revoluções, que seria muito bom que vocês se aprofundassem, tá bom? Porque em 50 minutos, uma hora, não dá para falar de forma profunda todas essas revoluções, o que foi assinado, o que foi decidido, o que não foi. Então, é aconselhável, sim, que vocês se aprofundem. Eu garanto que é um assunto que chama muita atenção, que é muito, muito, muito interessante. É muita coisa, muita mesmo. Pode passar, Laura. Essa imagem da liberdade, né? Não sei se vocês já viram. É uma imagem. Deixa eu colocar aqui o computador para carregar. É uma imagem muito forte, porque mostra justamente essa liberdade. Essa imagem é usada muitas vezes erroneamente na Revolução para representar a Revolução Francesa, mas representa a Revolução de 1830, tá bom, meu povo? Que mostra justamente aí a liberdade acima, né, com a bandeira aí da França, em nome da liberdade, né, que eles estão aí lutando. Essa barricada aí de baixo são os mortos, meu povo. Houve, sim, ainda repressão, houve muitas mortes, né, e servem justamente de apoio para que a liberdade possa avançar, tá certo? É bem interessante. Pode passar. Tá certo, Cauã. Pronto. Pode passar, Laura. E aí, para fechar, né? Para fechar, depois dessas jornadas gloriosas, essa revolução de 1830, depois de todo esse movimento, né, vai ter na França, né, de certa forma, uma vitória, porque vai ter uma monarquia constitucional francesa. O que é isso, Sara? Tem o rei, mas o rei vai governar conforme uma constituição. Vocês já viram isso acontecer, né? É tanto que o novo rei, é o rei Luís Felipe, ele vai ser chamado de rei burguês. Ixi, Maria, o rei burguês. Você já viu alguém ser chamado de burguês, né? É alguém que está ali sendo indicado pela burguesia, pela elite. Ou seja, a burguesia que lutou nessa revolução, que fez essa revolução de 30, colocou um rei do seu lado, tá certo? Ao seu favor. Tá só travando, Danilo? É a minha internet ou é a sua? Tem alguém dizendo aí que tá travando. Meu povo, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não tá normal, tia. Tá, Érica está dizendo que também. Acho que a internet dele aqui tá de boa. Pois, Danilo, tenta entrar e sair de novo, tá certo? Tá normal, Ele saiu, né? tia. Pronto. Às vezes é a internet mesmo, o sinal, meu povo. Por isso que não tem como a aula presencial, né? Pronto, não tem problema não. Aqui tá travando só um pouco, Andressa? Às vezes é justamente a internet. Mas eu vou tentar ser bem objetiva, tá certo? E quem não conseguir acompanhar, assista depois, que aí você segue essa ordem, porque senão tu não vai entender. Tá bom? Depois da Revolução de 30, depois de fazer o Carlos X, ele vai ter que ser exilado, ele vai fugir, né, porque foi uma grande revolução, e ele já teve medo do que aconteceu ele tinha medo, né, o que aconteceu com o Luís XVI, vocês lembram? Da Revolução Francesa, que a cabeça foi decapitada? Imagina aí o medo desse rei, de acontecer a mesma coisa com ele. Então, ele vai fugir, e a burguesia, vitoriosa, né, nessa Revolução de 1830, porque para ela sair vitoriosa, ela vai colocar um rei, um rei burguês, que é o Luís Felipe. Como é, Alex? Foi esse Luís que assumiu o trono depois de... Foi, exatamente, Alex. Olha como o bicho era feio, olha o tamanho do nariz. Foi esse rei, tá certo? Luís Felipe, conhecido como... Eu acho que é ele, que é conhecido como rei burguês, se eu não me engano. Não coloquei aqui, ou é o outro. Deixa eu conferir, tá bom? Mas o importante é saber isso, que a partir dessa Revolução de 30, vai ter o fortalecimento do liberalismo, né, dessa ideologia política, econômica, de
de ter uma certa autonomia à economia, do poder não ser centralizado na mão, né, de um rei, que isso eles não queriam, a burguesia não queria, tá certo? Vai favorecer os interesses da burguesia, só que continua uma grande crise, meu povo, uma grande crise econômica, desemprego, fome, né, e vai existir um endividamento também da burguesia, tá certo? E vai ter oposição a esse tipo de monarquia constitucional. Vai ter uma galera, oh meu Deus do céu, vai ter uma galera puxa-saco lá de Napoleão Bonaparte, chamados bonapartistas, que querem a volta, claro que não a volta do Napoleão, que ele já morreu, né, mas querem a volta de alguém, de um sucessor, um descendente de Napoleão Bonaparte, e vocês vão já ver que vai ter, viu? Vocês vão já ver que o sobrinho dele vai conseguir, né, se tornar imperador e vai receber até o título de Napoleão III, a volta, né, a volta de Napoleão. Parece com Pedro, né, David? Dá uma aparência, né? Pronto, tá certo, meu povo? Então, vai ter esses bonapartistas porque vem de Bonaparte. Vocês lembram que é o sobrenome de Napoleão Bonaparte. Vai ter os radicais, que querem a república, que são os republicanos, e os mais radicais ainda, que são os socialistas, que aí vocês vão ver o desmantelo, né, dos socialistas, o que era que eles defendiam, o que era que eles queriam, tá certo? E aí vai agravar a crise e tudo mais. Passa aí, bem rápido. Como consequência de todo esse contexto de crise econômica, crise política, oposição, né, a esse rei e tudo mais, vai explodir outra revolução, né, que é a Revolução de 48. Outra revolução. Ixi, Sara, é revolução demais. Por isso que não dá tempo se aprofundar tanto. É só para você saber que foi um período de muitas revoluções, de muitos levantes populares. Tá certo, meu povo? A Revolução de 48, o intervalo é pouco, né? Teve uma em 30 e agora em 48, fevereiro de 48, queria acabar, por fim, a monarquia e proclamar uma segunda república, tá certo? Uma segunda república. E aí, eles conseguem, meu povo, conseguem, viu? Eles vão colocar primeiro um governo provisório, onde vai ter republicanos e socialistas, vão convocar uma Assembleia Constituinte, porque traz, né, a Assembleia Constituinte aquele ar liberal, democrático e tudo mais, vai ter eleição para deputados com sufrágio universal. Foi uma grande conquista, essa Revolução de 48, tá bom? Vai ter a aprovação do direito, vai ter o direito tanto por província, como também aquele censitário, que é por elites, ou seja, censitário, tem que ter uma renda, se tu não tiver uma renda X, tu não vota, é pobre, lascado, não tem direito, tá certo? Então, vai ter eleição de representantes da burguesia, claro, né? E vai ter também uma oposição da participação popular. Oxe, Sara, eles não estavam juntos? Sim, só que os interesses são diferentes. A burguesia tem um interesse e o povo tem outro, né? Quando a burguesia pode usar o povo ao seu favor, ela vai usar. Vocês sabem disso, né? Como nas revoluções burguesas, inglesa, francesa. Mas as realidades e os interesses são distintos. Quem vai deter o poder, vai ter a riqueza e tudo mais, é a burguesia. O povão vai estar na miséria, vai ser nós, vai estar lascados, vai estar sendo explorados e tudo mais. Tá certo, meu povo? E aí vai, diante dessa diferença entre burguesia e proletário e trabalhador, que era explorado, né, muito explorado, é só lembrar da segunda Revolução Industrial, vai ter uma reação operária, tá certo? O povo vai tentar, o povo, o operário, o trabalhador, vai tentar controlar o poder político. Eita, e aí? O governo vai aceitar? De jeito nenhum. O governo vai reprimir, né, essas pessoas que vão, esses trabalhadores operários que vão querer tomar o poder. Eita, briga grande, né? E aí, no meio dessa confusão toda, quem é que aproveita para ter a oportunidade? Por isso, meu povo, não perca oportunidades. É no meio dessa confusão entre burguesia e proletariado, né, e tudo mais, que
vai ter eleições presidenciais e quem vai se candidatar é o Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Vocês acreditam? Luiz Bonaparte, sobrinho, ele não era nada, né? Assim, ele jogou a candidatura, usou o discurso do tio, né? Relembrando aquele passado de glória, né? Da França, da era napoleônica. E vocês acreditam que o infeliz ganhou? Luiz Bonaparte ganhou, depois dessa Revolução de 48, depois de toda essa conturbação aí, né, oposição, burguesia e proletariado, crise econômica, crise política, tudo isso, esse contexto, fez com que Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, tomasse o poder, na tentativa de salvar a França. Pronto. Aí, antes de falar de Napoleão, só lembrem desse acontecimento, a Primavera dos Povos, que é justamente a partir dessa Revolução de 48, que vai explodir vários movimentos populares, espontâneos, nacionalistas, que contagiava o povão, tá certo? Contagiava o povão, em toda a Europa, inclusive na América, inclusive aqui no Brasil. Meu povo, nós tivemos uma primavera dos povos, né? Lá da Europa, lá da França, nós tivemos em Pernambuco com a Revolução Praieira. Não precisava nem ir para a França para viver essa atmosfera aí revolucionária. Nós tivemos no Nordeste, olha que orgulho, no Nordeste, né, em Pernambuco, nós tivemos influência da Primavera dos Povos, lá da Europa, que vai fazer com que vários países proclamem independência. Vocês vão já ver, tá certo? Que vai ser assim, vai ter uma grande influência no mundo como um todo, tá certo? Muito banho de sangue. Exato. Ah, foi cruel. Passa aí, Laura. Muito fortemente, tá bom? Aí só saiba isso, Primavera dos Povos gosta muito de cair, não sei se vocês vão estudar ou já estudaram em sociologia, é um assunto muito pertinente, a sociologia, porque trabalha os movimentos sociais, né, da Europa no século XIX, então é um conteúdo muito, muito específico da sociologia, mas é bom vocês entenderem o contexto histórico, tá bom? E aí, caráter nacionalista. Na Itália, vai ter o início da luta com a Primavera dos Povos, vai ter a unificação da Itália, vai ter muita guerra, né? Vai ter muitos países lutando para ser independente, viu, meu povo? Vai ter revolta em Viena, vai ter, claro, a reação, o governo fortemente vai reprimir, tá certo? Muito fortemente. A Hungria vai derrotar a Áustria. Vocês vão ver o Virmantelo grande nesse período, tá bom? Aí, nesse mapa, só para vocês terem noção, são os lugares onde explodiu essas revoluções. A Primavera dos Povos, né? Povão, povos, né? E aí, na França, em vários lugares, Rússia, Alemanha, que antes a Prússia, né? Vai ter, explodir esses levantes populares. Tá bom, meu povo? Olha aí quantos lugares. Pode passar. Só para vocês terem uma noção. Não dá, como eu disse, não dá para aprofundar, né? Porque se a gente fosse aprofundar em cada movimento desse, vocês podem ter certeza que é uma aula para cada um. E aí vem o governo de Bonaparte. Depois da Primavera dos Povos, depois da Revolução de 48, com a Revolução, que vai influenciar, né, o governo de Bonaparte, tá bom? Pode passar. Ele é esse aí, que tá todo arrumado. Dá para ver ele em pé, né? Pronto. O objetivo, que era que ele queria, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, né? Ele queria pacificar, industrializar a França, modernizar a economia. Ele ganhou as eleições com esse discurso. Só que, assim como o tio, ele deu um golpe, o infeliz. Certo? Ele quis repetir a história, né? Ele deu um golpe, que foi o golpe também de 18 Brumário, só que não era na mesma data nem nada, mas ele deu um golpe onde ele formou o Segundo Império e se autoproclamou imperador, recebendo o título, dando a ele mesmo o título de Napoleão III. Vocês sabiam disso? A volta, né? O retorno aí dos descendentes aí de Bonaparte, Napoleão Bonaparte, tá certo? Então, ele vai
continuar a política de imperialismo, né? Ele vai ser uma tragédia, vocês vão já ver. Nesse período aí, é um período que vai se unificar a Itália e a Alemanha, ele não queria, viu? Ele queria vários reinos, vários países independentes, pequenos, por quê? Porque esses países independentes, eles vão depender, países pequenos vão depender da França. E era bom para a França, tá entendendo? E aí ele vai querer intervir, não vai querer essa unificação dos países, né? Da Itália, da Alemanha, que vocês sabem que antes eram vários reinos, né? Era fragmentado e eles estavam se unificando para virar uma só nação poderosa e tudo mais. Pode passar, Laura. Eu não estou vendo ao final. Tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, pode passar. Cortou um pouquinho, mas não tem problema, não. É só para vocês entenderem, senão não dá tempo. Tá certo? Como causa, né, vai ter outro movimento grande, né, como causa desse governo, né, desse império do Napoleão III, viu, de Napoleão III, vai ter a famosa Comuna de Paris, tá certo? Que vai ter como causa o fim do Segundo Império, proclamação da Terceira República, olha a luta, né, para proclamar a República na França, depois de passar, né, por tantas revoluções, rei morre, rei foge, outro rei é colocado no poder, esse desmantelo todo, eles vão querer uma terceira república, tá certo? Vai ter oposição popular aos ideais burgueses, a população vai se revoltar contra a burguesia, tá certo? E vai ter aí, um terreno muito fértil para o governo popular, meu povo, que vai ser um governo socialista, tá certo? Então, vai ser aí, com a Comuna de Paris, vai ser a primeira experiência de governo socialista na Europa, antes mesmo da União Soviética, antes mesmo da Rússia, né, que depois vai se tornar a União Soviética. Então, primeiro, a experiência socialista na Europa foi na França. Eita, França poderosa, né? Vocês já observaram quantos acontecimentos importantes, né? E aí vai ter oposição dos países europeus, né? Vai ser um momento que vai expandir as ideias socialistas, vai ter uma forte repressão. Vocês não têm noção, né? Uma média de 20 mil mortos, povo pobre, né? Vão morrer nessa manifestação, nessa implantação de um governo socialista. Essas cenas são muito fortes, mas mostra aí, que vocês já estão acostumados, né, a ver coisa pior. São algumas imagens, né, dos mortos da Comuna de Paris, que é essa tentativa de implantar um governo socialista, popular, né, e derrubar aquele império e proclamar uma república. Olha aí as barricadas, se eu não me engano, né, que o povo fazia, né, para lutar aí contra o governo, contra o rei, né, o imperador Napoleão III. Pode passar. Quem quiser se aprofundar nesse conteúdo e tiver interesse, meu povo, esse livro é fantástico, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. É um conteúdo que é de faculdade, mas que o acesso ele é muito bom. Eu tenho alguns trechos dele, vale muito a pena. Quem se interessa por revoluções, ler e conhecer um pouco mais. Mas, para fechar, como eu estou falando da Comuna de Paris, da tentativa de implantar um governo socialista, vocês têm que saber o que é o socialismo. Alguém faz alguma ideia? Alguém tem alguma ideia aí para jogar? Alguém sabe o que é o socialismo? Não, né? Ou alguém já ouviu falar, ou vocês já estudaram? Se eu não me engano, em sociologia, se vocês ainda não estudaram, vocês ainda vão estudar, viu? Porque também faz parte das doutrinas sociais, da sociologia. Não, né? Mas já ouviram falar em Karl Marx? Eu acho que sim. É diferente se fosse presencial, né? Tava todo mundo falando, e aquele movimento. Ser uma coisa só para todo mundo, eita, João Marcelo, quase. Eita, verdade. Ó, João Marcelo, você está no caminho. Isso aí é quase, a evolução do socialismo vai chegar a isso que você colocou, viu? Que é o comunismo, parabéns. Mas está tudo dentro, você vai ver só a diferença, mas que está tudo no mesmo pacote. Ei, tia.
Oi, pode falar. É tipo uma igualdade, tipo uma coisa que organiza a economia, alguma coisa de igualdade. Exatamente, agora eu entendi. Show, Alex. Verdade, Cauã. Eu entendi também agora o pensamento de João Marcelo. Tá dando interferência. Alguém tá com o microfone ligado? Verdade, viu? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá dando uma interferênciazinha aqui. Mas deixa eu tirar aqui o fone de ouvido. Acho que melhorou agora. Pronto. Exatamente. O socialismo, o social, né? A igualdade social, né? O bem comum, acho que até o João Marcelo colocou, né? Algo que seja bem comum, né? E o radicalismo, a evolução dele vai ser justamente o comunismo, comum a todos, que foi o que ele colocou, eu acho. Certo? Muito bom, parabéns. Igualdade de classes, recebe influência de Karl Marx, exatamente. Só que não existe só um socialismo, só uma corrente ideológica, política, não. Existem várias. Aí, meu povo, seria uma aula para trabalhar só esses socialismos. Tem o socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo histórico, até o socialismo cristão. Para quem é cristão aí, religioso, se quiser se aprofundar, tem o socialismo cristão, exatamente, Friedrich Engels e Karl Marx, Alex, são os grandes, né, mentores, pais, fundadores desse socialismo científico, tá certo? Muito bom, parabéns, viu, meu povo, pela participação, olha como se torna mais interessante quando vocês participam, viu? E aí é bem profundo, Se vocês forem estudar, vocês ficam loucos, assim, querendo se aprofundar mais ainda, porque explica a nossa estrutura social, explica a nossa estrutura econômica, é algo que muitos vão criticar, mas vão criticar sem conhecer, tá certo? A essência. Outros vão criticar conhecendo, porque não concordam, é um direito, mas muitos vão abraçar essa ideologia, essa filosofia. Tá certo, meu povo? Como eu coloquei aí, ó, existe essa divisão entre infraestrutura, eles dividem infraestrutura e superestrutura, tá certo? E Karl Marx vai defender que as lutas de classes, que Laura colocou aí, essa igualdade de classes, sim, para ter essa igualdade precisa ter luta. Só consegue por meio de revolução. Esse negócio de, não, um dia vai ser, não. Negócio de utopia, não. É realmente fazendo a revolução, que é o motor da história, as lutas de classe, é que vai ser possível acabar com a desigualdade, acabar com essa mais-valia, meu povo, que é esse lucro, a mais-valia, quem é da administração sabe, né? Esse lucro do burguês, do proprietário, acabar com a propriedade privada. Já pensou, meu povo? Acabar com a propriedade privada e ter um Estado liberal burguês. Tá certo? Acabar com a desigualdade, e aí ter o socialismo e a evolução do socialismo comunismo, comum a todos, como João Marcelo colocou, tá certo? Sem ter o Estado, tudo ser de todos, Aí, ó, tem algumas bandeiras. Tem o nacionalismo, né, que eu já falei, eu não vou falar, tá bom? Passa aí, Laura, como nós estamos no socialismo, tem o liberalismo, né, como nós já sabemos, já estudamos, inclusive no iluminismo, lembra dos fisiocratas e tudo mais, pode passar. Tem o socialismo científico, para quem não conhece esse barbudo aí é o Karl Marx, né, ele vai juntamente com o seu amigo Engels, ele é judeu também, né, o Karl Marx, nasceu lá na Alemanha. Ele vai escrever o Manifesto Comunista, é um grande livro dele, uma grande obra, né? Todo mundo que faz história ou esses cursos da área de humanas tem que ler, né? É tipo a Bíblia, né? Em algumas coisas. Então, ele vai desenvolver a ideia, né? E das instituições justificadas pelo desenvolvimento dos meios de produção. Ou seja, ele diz que tudo, meu povo, tudo gira em torno dos meios de produção. Né? Não tem como você falar da sua vida pessoal, porque ela está ligada à sua vida, por exemplo, profissional.
Um exemplo, tá entendendo? Você é uma força produtiva, então, de alguma forma, você está servindo ou a uma empresa, ou a um estado, alguma coisa, isso vai influenciar na sua vida, na sua crença, na cultura, então, tudo está ligado aos meios de produção. Tudo, para se desenvolver a sociedade, você tem que, primeiro, levar em consideração os meios de produção. É bem profundo. Como é, alguém está colocando aí, cair na real é praticamente impossível saber acabar com a desigualdade, pois quase nenhum ser humano colabora. Pois é, Alex, é esse o debate que, né, não acaba nunca, porque é levado em consideração muita coisa, né? Se acabar ou para ter uma coisa tem que acabar outra. Por exemplo, ele defende que só existe burguesia porque existe proletariado. Né? Então, ele diz que tem que acabar essa burguesia, essa burguesia, para que esse proletariado possa tomar o poder e dividir tudo. Tá entendendo? E não privatizar as propriedades, os meios de produção, para que tudo seja público, tá certo? E aí é um caminho para acabar com a desigualdade. É o que ele propõe. Tá certo? E aí mostra, ó, como é o materialismo histórico, pode passar, isso aí é bem profundo, Laura, não dá tempo a gente mergulhar nisso agora não, olha, meu povo, só para vocês entenderem, o modo de produção capitalista, desigualdades sociais são provocadas justamente por essas relações de produção, né, e a luta de classes, que é justamente o que Karl Marx propõe, é o que o socialismo propõe. Certo? O socialismo científico. Existe esse antagonismo, as desigualdades, propriedade privada, classes sociais, que vocês já sabem, né? Pode passar. Eita, olha o tempo, né? As formas de exploração, Karl Marx levava em consideração justamente essa mais-valia, que é a diferença entre a produção realizada e o lucro do patrão. É uma crítica muito grande, né? É uma crítica que o socialismo faz ao capitalismo, é justamente essa mais-valia, né? Que volta aí, só para me dizer, Laura, bem rápido, que é justamente quando não é repassado o real valor da produção que o trabalhador realiza, ou seja, o patrão não repassa o lucro, o patrão fica, tu vai trabalhar numa fábrica, sei lá, de sapatos, né, e aquele sapato vale R$50, mas tu ganha R$5, tá entendendo? R$5 tu ganha por aquele sapato que tu produziu, os R$45 daquele sapato é do patrão. Aí, Karl Marx vai criticar, né, vai combater essa exploração, né, essa mais-valia, diz que isso vai gerar alienação, pronto, Laura, é um conteúdo muito específico de sociologia. Pronto, e eu perguntei a vocês já estudaram com Marília? Em sociologia? Foi, né? Olha aí que interessante. Muito bom. Pois ótimo, pois eu não vou nem me aprofundar. Marília explicou, não foi? Isso aqui é um conteúdo muito específico de sociologia. Por que é que eu trouxe para vocês? Porque está dentro, né, do contexto das revoluções. Cauã saiu, não foi? Precisou sair. Está dentro do contexto das revoluções do século XIX. Tudo bem, Alane. Perdeu um monte de coisa boa, que nós trabalhamos um conteúdo novo, né, um conteúdo muito, muito, muito importante mesmo, que são as revoluções do século XIX, as revoluções liberais do século XIX, viu? E as ideologias, o capitalismo, o socialismo, o nacionalismo, depois assista a gravação dessa aula, viu? Pode passar. E é interessante, ó, pronto, olha aí, ó, como vocês já estudaram, mas vale a pena, principalmente nesse período, né, que antecede as eleições, muitos aqui nem vão votar, porque é facultativo, né, entre 16 e 18 anos, acho que tem muita gente aqui de 15 anos, mas tem muita gente de 16 também. A questão, a gente usa muito esse termo alienação, né, vocês já ouviram falar? O fulano é alienado, não sei se vocês já ouviram, tipo, fulano não tem uma visão crítica, né, da realidade, não conhece, é um abestado, não tem, né, gente que fala assim. No entanto, a definição de alienação vai muito além disso, é uma perda de consciência, né, por parte do trabalhador do processo produtivo, ele não se sente parte, ele está tão mecanizado, robotizado, inclusive aquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, mostra bem isso.
né? É como se fosse, sei lá, tudo uma ilusão, uma mentira, onde os dominantes, eles vão usar essa alienação para explorar cada vez mais aquele trabalhador, tá bom? E vocês podem dizer, mas o trabalhador pode não aceitar ser explorado. Eu não aceitaria. Sim, mas você já ouviu falar no exército de reserva, que se tu não aceitar, tem 100 querendo a tua vaga, porque tem 100 pessoas passando fome, e que daria tudo para ter aquele pouquinho que tu tá ganhando naquele trabalho? Vocês estão entendendo? Então, é como se fosse assim, você era forçado, de certa forma, pelas suas condições, porque era melhor pouco do que nada, então você era explorado, mas você tinha um pouquinho, algo para comer, e se você não quisesse, tinha outra pessoa que iria ocupar a sua vaga. Tá certo? É cruel, né? Essa lógica do capitalismo. Pronto, Alex, mas vamos aqui. Pronto, meu povo. Deixa eu fechar aqui com só esse momento. Aí a praxis que Karl Marx trabalhava. Não dá para aprofundar em Karl Marx, em socialismo, porque, como eu disse, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Isso aí é um resumozinho, mas pode tirar da tela. Laura, muito obrigada, viu? Não sai agora não, por gentileza, mas era essa a média que estava desde o início, 60 e poucas pessoas, eu vi só o Cauã saiu, alguém saiu também, às vezes por conta da internet, tá certo? Mas bem rápido, vamos fazer aqui a frequência e agradecer desde já que vocês, né, estiveram aqui firmes e fortes. Eu gostaria que alguém printasse, fizesse só o print de quem vai colocar presente aqui do segundo ADM. Tu pode quem? João Marcelo, por gentileza, deixa eu ver, Michael, começou, acho que foi com Michael, né? Só o segundo ADM, Aí, se puder, João Marcelo ou David, faça aí o print de quem está colocando presente. Eu prefiro o print, que aí eu fico sabendo quem está aqui presente. Aí vocês contam só quantas pessoas no final, pode ser? Para mim saber quem estava aqui comigo até agora. Não tem esse negócio de fazer lista depois, não. Porque eu fiquei muito triste com umas que eu recebi. Não era compatível com a quantidade de alunos que participaram da aula. E eu acho muito injusto, né? Às vezes a gente critica um político que é corrupto e nós somos antiéticos e corruptos em pequenas coisas. E talvez se nós tivéssemos poder, seria em grandes. Pronto, parou em Alice? Pronto. Segundo informática. Pronto, João Marcelo, obrigada. Tu me manda, viu? Segundo informática começou com Edinário. Eita. Aglivan, o Kleberson, o Éricles, manda o print, por gentileza. Eita, parou em quem? João Gabriel, foi? João Gabriel, foi só até... Não, foi. Até João Gabriel, tem alguém mais do segundo informática? Não, né? Alana, terminou em Alana. Pronto. Segunda enfermagem. Glória, começou... Ixi, Maria. Damares, começou com Damares, parece. Foi rápido, viu? Quem pode, do segundo enfermagem, fazer o print e me mandar? Igor, Danilo, se puder. Ou Mariana, por favor, faça o print e me mande, que eu fico salvando esses prints e facilita. Até como uma forma de saber quem estava até agora comigo, tá bom? Pois, meu povo, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham passeado, entendido um pouco, como eu disse, né, Alex? Seria muito bom se nós pudéssemos nos aprofundar, mas o tempo não permite. Eu queria mostrar a essência, aquilo que de mais importante aconteceu nesse século XIX, com essas revoluções liberais, com essas bandeiras ideológicas que foram levantadas, né, o nacionalismo, liberalismo, socialismo. Se vocês tiverem interesse, assistam aulas, videoaulas sobre esses conteúdos, vão lá na internet, tem tanta aula boa, né, tanto conteúdo bacana que dá para vocês se aprofundarem, porque resolvam questões sobre esse conteúdo, porque no final só quem ganha é você. Você pode ter certeza, né? Só quem se favorece aí desse seu esforço, sua vontade, seu interesse é realmente você. Eu só quero agradecer, né? Vale a pena mesmo a gente dedicar algumas horas, estar nos bastidores, tentando planejar algo bem simples, bem objetivo para vocês, porque a gente tem pouco tempo, mas de alguma forma, é a forma, aliás, que a gente tem de ajudar vocês, tá bom? Vocês têm alguma pergunta?
Não estava misturado, não. É porque foi agora no final, o Alisson colocou presente. Tem problema não, a gente acrescenta o Alisson lá em informática. Viu? Naldo, dá certo. Quem não foi na ordem, no final, pode colocar. Pronto, Sara. Me manda que eu coloco no final o teu nome, tá bom? Muito obrigada, gente, pela paciência, pela atenção. Um bom final de semana. E, ó, aliás, não é para se despedir, não. Até às 16 horas. Até às 4 horas. Participem da roda de conversa, que vai ser muito bom. Vocês não vão se arrepender. A gente vai tentar fazer aí 30 minutos, meia hora, tá certo? Valeu. Caroline também está presente, né? Gabriel. Pergunta quem vai mandar o print para mim do segundo ADM, aí coloca vocês, viu? E do segundo informática, que aí acrescenta vocês no final do print. Coloca o nome, digita o nome de vocês, tá bom? Que bom, Olivia. Fico feliz. Se tiver dúvidas ainda, pode me procurar, viu, meu povo? Eu estou aqui disponível para vocês. Tu vai mandar, Éricles? Pronto, pois pega o nome dos colegas que colocaram aí embaixo, tá bom? Aí, quando tu mandar os prints, tu digita o nome deles, que eu tô vendo que eles estão aí. Valeu, Ana Sâmila, fico muito feliz. Fico feliz, fiquei feliz por vocês estarem aqui, pela participação. Não é a mesma coisa, né, que presencial, mas a gente faz o que pode e com o que tem, é o que nós temos, né? Então, tem que dar o melhor sempre, tá certo? Pois pronto, meu povo. Pois fiquem com Deus. Bom final de semana, bom final de dia e até mais tarde. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, Pedro Henrique. Valeu, Joyce. Saudades. Ô, Alane, depois tu assiste a aula, viu? Tu assiste, eu vou deixar lá no Classroom. Valeu, Aglivan. Eu vou deixar lá para tu assistir. Valeu, João Marcelo. Obrigada. Tchau, viu? Fiquem com Deus, meu povo. Tchau, Karine. Show de bola. Deixa eu parar a gravação.